Para fazer o bem não é nada fácil. Para fazer o mal, há muitos que apoiam. Torna-se tão simples praticar o mal, quer dizer, fazer o errado, mas fazer o certo é muito difícil, muito mesmo. Olha, hoje nós vamos falar de um homem, um espírito que passou na terra como um homem e dedicou a sua vida à prática da caridade e do amor, mas com muita humildade. Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Por que não pegar a sua referência? Hoje há muita admiração por este espírito, mas não foi nada fácil para ele exemplificar a sua fé. Não foi. Então é um exemplo a todos nós. Acredito que vai ser muito benéfico a você. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fato é que para fazer o bem, meu Deus, requer de você muito empenho, muita dedicação, requer de você uma determinação, mas muito grande. Por quê? Porque dificuldades vêm de todas as partes para você não fazer o correto. O que é o correto no mundo? Não é você procurar auxiliar a todas as pessoas, fazer o bem? Não é? O que é o correto? Independente da crença, até mesmo daqueles que não acreditam em nada, eles acreditam que fazer o bem é o certo. Mas como é difícil fazer o bem? Pois há os provocadores, há os caluniadores, não é? Os perseguidores, tudo para que você desista de fazer o certo. Quando você decide fazer o errado, meu Deus, tudo apoia. Parece que tudo dá certo. Já percebeu isso? Nunca aconteceu isso contigo? Pois eu digo para você, experiência aqui do Templo Maria Santíssima, experiência nossa em particular. Quando você quer fazer o bem, meu Deus, tudo é difícil. Mas aí a gente lembra das palavras do próprio Cristo Jesus. Ele citava que a porta larga é a porta da perdição. Sem hipocrisia, pelo amor de Deus, sem fanatismo, mas de fato, Jesus foi muito claro quando ele diz: a porta larga é a porta da perdição. Por quê? Porque te leva num caminho de dependência, num caminho de erros, de falhas, de falta. Sabe quando você decide, olha, eu vou dar o exemplo da carteira de habilitação. Não consegui tirar a carteira, não consegui, vou dar um jeitinho, vou pagar. Fica mais fácil, né? Então você paga. Mas Júlio, eu paguei porque lá os caras só passavam quem pagasse. Então sai de lá, vai para colar. Mas não entra nessa, porque você está alimentando o erro. Você está alimentando o quê? Uma quadrilha de bandidos que se alimentam dessas coisas. Mas isso é tão tentador que a pessoa fala, não tem nada demais. Então paga daqui para burlar a lei. É muito mais fácil fazer o errado do que fazer o certo. Então o exemplo que Francisco de Assis nos deixa é muito importante. Eu estava aqui meditando, né? Como é difícil, por exemplo, estar aqui com vocês. Parece fácil, né? Depois que tudo está pronto, a gente vem aqui, liga aqui os equipamentos e começa a falar, parece fácil. Mas é tanto obstáculo, cria-se tantos obstáculos, aparece tantas coisas, você fala, meu Deus, impressionante. Mas se não houver persistência, se não houver determinação, você não faz nada correto, não faz mesmo. Você desiste, não vou por aqui, não vou fazer isso não, tá louco? Principalmente quando as suas ações é para ajudar alguém. Você fala, não vou fazer não, negócio difícil, não é? Mas olha, hoje é dia de São Francisco, né? Vamos celebrar o dia de São Francisco, um dos maiores exemplos de amor
e simplicidade que passou na humanidade. Esse espírito, ele nasceu ali em Assis, na Itália, em 1182. Olha, já tem tempo, hein? Francisco, filhos de uma família rica, filho de uma família abastada, sim, mas renunciou todos os bens materiais para viver na pobreza material, mas a riqueza que esse espírito alcançou é impressionante. Servindo aos mais pobres e doentes. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos. Ensinou que a verdadeira riqueza está no coração humilde e na vida dedicada a Cristo. Sua pregação tocava multidões, porque não era feita apenas com palavras. Tá vendo? Mas com atitudes de caridade, compaixão, fraternidade com todos, sem distinção, inclusive com a natureza e os animais. Ele os chamava de irmãos, olha só, irmãos pássaros, irmãos cobras, irmãos, enfim. Francisco é realmente para nós um farol de simplicidade, de fé e de coragem em seguir fielmente o Evangelho. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a um espírito que narra e nos conta o quanto importante foi a passagem desse espírito no mundo, onde ele se destacou Maria Santíssima como sendo essa luz na vida da humanidade. Então, no dia de hoje, eu dedico essa prece de São Francisco de Assis a todos vocês. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ele deu o exemplo, né? Ele morreu para uma vida de ilusão e se eternizou na história da humanidade. Este é Francisco de Assis. Então, nossos agradecimentos a esse espírito que no mundo da verdade trabalha muito para ajudar aqueles que querem sim manter-se na conduta correta, fazendo caridade e amor. Francisco de Assis faz parte de todo o trabalho de Maria Santíssima. Ele está presente na casa de Maria e ele ajuda a todos nós a manter a humildade, que é, sem dúvida, a riqueza da alma, para que não nos percamos na ilusão da vida, sabe? Dos bens materiais, da vaidade descontrolada. Então, eu, em particular, digo para você, agradeço muito o exemplo deixado por Francisco de Assis e pelo empenho de ajudar aqueles que querem mesmo vencer as tentações da matéria. Palavra
do nosso irmão espiritual Cavalo Doido. Não trazer nos sagrados livros não somente o enaltecimento, mas não trazer toda a jornada, toda a epopeia, toda a saga de Maria de Nazaré, até os derradeiros dias de nosso amado Mestre. Mas, na sabedoria universal, iluminando mais do que já era o nobre coração do irmão Francisco, quando ele na ordem de Assis trouxera o enaltecimento de Nossa Mãe Maria. E ainda mesmo assim não foram suficiente, porque séculos e séculos ficara não somente o esquecimento, mas como mergulhado nas trevas em que os irmãos mais, aqueles que eram, imputado a incumbência de levar as palavras das boas-vindas do Mestre, das boas novas, aliás, mas imperou os seus caprichos e não tinha nem como eles enxergarem a importância, a dignificação do enaltecimento de Nossa Mãe Maria. Mas que isso, como os irmãos ciganos nos ensinam, o que ficou para trás, o que caiu da carroça, deixemos lá. De fato, não tem que ficar trazendo isso. O importante é nós compreendermos como nosso irmão trouxera e como tantos outros trazem desse honrado amor, desse honrado ser, que com toda a sua evolução, toda a sua elevação, se dispusera a nos amparar, nos cuidar, nos dar a sustentação. Mesmo nós sendo aqueles que humilhamos, tripudiamos, negamos seu Filho, nosso Mestre dos Mestres. Mais ensinamento disso do que de abnegação, resignação, somente o próprio Mestre. Um mínimo de recordação do que essa luz personificada em Nossa Mãe Maria vivera, um mínimo nos é suficiente para nos apegar e firmar os nossos passos nessa jornada da evolução e da elevação. E dentro de tudo aquilo que ela nos traz, tenhamos certeza, nos traz porque somos merecedores, indiferentemente do nível de conscientização, indiferentemente do nível de esclarecimento. Mas algo que independe de qualquer uma dessa situação é a nossa dignificação, é a nossa gratidão a esse ser. A melhor forma de demonstrarmos a gratidão a esse magnífico ser é aplicarmos aquilo que ela nos deixou. Lealdade aos ensinamentos do Mestre Jesus e todo cuidado para com os seus. Que compreendamos
que a casa do caminho é toda essa morada maravilhosa chamada Terra. Salve Jesus. Salve Deus. Obrigado a esse espírito amigo, trabalhador da seara de Maria Santíssima, cavalo doido. Obrigado por compartilhar essa visão que vós, Espírito, tem sobre Maria Santíssima, a humildade e o exemplo deixado por Francisco de Assis. Eu só tenho a agradecer mesmo. Olha, eu estava conversando aqui com um dos trabalhadores dessa casa, o Maurício, e ele me falava sobre quantas pessoas narram o bem que essa casa vem fazendo a elas, não é? Quantas narrativas, quanto essa casa vem acolhendo pessoas, despertando almas, hein? Como é o caso do seu Lourenço. Hein, seu Lourenço, o senhor está na sintonia conosco, lá de São Vicente? Tive o prazer de encontrá-lo aqui e ele disse, poxa, uma satisfação poder te abraçar pelo trabalho que essa casa vem fazendo. Parece algo tão simples, né? Você chegar aqui e começar a falar do conhecimento que a espiritualidade nos dá e discutir assuntos espirituais, parece uma coisa tão simples, mas é uma coisa que muda a vida das pessoas, muda mesmo. Que a proposta é essa, fazer com que a pessoa tenha consciência de que ela pode mudar. Então, o seu Lourenço, ele mudou a vida dele pelas graças de Deus, evitando males maior. Todos nós enfrentamos problemas, todos. Me diga um, aponte um, pelo amor de Deus, que não tenha problema. A gente costuma dizer assim, né, que a criança ela é feliz porque ela não se depara, ela não tem contas para pagar, né? Então a criança está ali toda tranquila, sorridente, porque não tem conta. Mas a própria criança tem as suas dificuldades. São essas dificuldades que faz com que o espírito venha amadurecendo, a criança venha se desenvolvendo. Se a criança não tiver dificuldade, ela fica parada, ela não se desenvolve, os músculos não se desenvolvem, a inteligência não se desenvolve, a capacidade de relacionamento não se desenvolve. Por quê? Porque ela está parada. Se você pega uma criança, por amor, coloca numa cúpula, onde ela não pode ter contato com ninguém, para não se contaminar com mal nenhum, ela não tem imunidade para sobreviver. Ela não cria imunidade. Então, o que cria imunidade em nós é as experiências, os problemas que surgem e que nós solucionamos eles. Ué, eu tenho que ter imunidade contra as coisas do mundo, os vírus, as bactérias, os fungos, as tentações. Hoje, o maior vírus que existe é, sem dúvida nenhuma, a ilusão dos prazeres carnais e que faz a pessoa se perder por causa desses desejos descontrolados. Então é preciso criar imunidade. E como? Vivendo isolado ou enfrentando as dificuldades? Isso é que me faz forte. Vencer uma, vence outra e vai vir. Olha, meu irmão, fato é que sempre teremos problemas para serem solucionados. Sempre, sempre. Quanto mais você cresce, mais você se depara com problemas maiores. É como estar dentro de uma empresa. Você está ali no setor de limpeza, faxina, sua responsabilidade é manter limpo. Quando você passa para ser o coordenador daquele grupo, a sua responsabilidade é manter aquelas pessoas empenhadas em manter limpo. Então, aumenta essa responsabilidade, aumenta os problemas, que não é fácil não, você coordenar o grupo. Depois, você sobe um pouco mais, vai para outros setores que requer de você mais empenho, mais responsabilidade. Imagina você sendo o presidente dessa empresa. Todo aquele grupo
Toda aquela estrutura depende das suas decisões. Isso é a vida no seu processo evolutivo, meu irmão. Bem, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 918. Allan Kardec pergunta: qual o mais característico sinal da perfeição moral? E aí, o que você acha? Qual o mais característico sinal da perfeição moral? Resposta do mundo espiritual: o verdadeiro justo é reconhecido pela caridade, pela bondade e pela humildade. Puxa vida, hein? Características de quem? Cristo Jesus e seus seguidores. Um dos, Francisco de Assis, trabalha pela caridade, com muita bondade e humildade. Então tá aí o caminho, tá aí a referência para você ter uma moral mais forte. Qual é a sua moral? É que muitos acham que moral é você dar lições de moral aos outros, né? Mas a grande lição foi dada pelas ações, como Francisco de Assis o fez, pelos exemplos deixados para a humanidade. Francisco de Assis, ele rejeitou a riqueza material e se enriqueceu de uma forma que ficou para a história da humanidade. Passa-se o tempo e a presença de Francisco continua. Isso é se eternizar, não simplesmente passar despercebido, mas fazer a diferença. Aí eu pergunto, você passa despercebido ou faz a diferença quando você não aparece, não vem, não está? Obrigado. Não é Paulo de Moraes. Agora a palavra é sua, meu irmão. Vamos sim estudar a Bíblia com Paulo de Moraes. Meus prezados, estamos aqui de volta para continuar a nossa peregrinação pelas páginas da Bíblia, nosso estudo bíblico. E como sempre, eu pergunto a vocês estão gostando mesmo desse estudo que estamos fazendo, estamos realizando aqui? Porque eu estou aprendendo e muito ainda com esse estudo. Porque cada vez que nós nos empenhamos em estudar alguma coisa e com afinco, com perseverança, nós persistirmos, principalmente diante dos desafios que enfrentamos, principalmente diante das dificuldades, nós chegaremos ao fim. É por isso que o Cristo nos deixou aquela máxima no Apocalipse. Está lá no capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quer dizer, aquele que perseverar sempre vai conseguir chegar ao fim, vai ser salvo, como há uma outra máxima do Cristo, em que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa salvação é questão assim de você alcançar o seu objetivo, de você chegar àquele ponto que você imaginou, que você idealizou no começo, quando estava cheio de vontade e não queria saber dos problemas, das dificuldades, estava disposto a enfrentar tudo. Aí depois, com o passar do tempo, vem as dificuldades, o que são normais, né? Na vida humana, a pessoa às vezes pensa em desistir de tudo. Mas você, meu amigo, não deve desistir, minha amiga, dos seus planos, dos seus objetivos de evolução. Mas, falando
em Cristo. Cristo você já sabe, né? Significa ungido. E o Cristo é o fundador e supremo governante do planeta Terra. Mas será que ele enfrenta também desafios nessa questão? Ora, ao que tudo indica, sim. Por quê? Porque contra o Cristo existe o anticristo. Então você sabe o que vem a ser esta palavra anticristo? Ora, anticristo é de origem grega e quer dizer exatamente contra o Cristo. Tudo aquilo que se levanta contra o Cristo, contra os ensinamentos do Cristo, é anticristo. É simples, não há meio termo nessa questão. São João fala dele na segunda epístola de sua lavra. E lembrando que essa epístola de João, ela tem somente um capítulo, tá? E você vai encontrar esse termo lá no versículo 7º. A ideia do anticristo se relaciona com o homem da iniquidade e com as bestas do Apocalipse, ou seja, em sentido figurado, é um monstro que representa a força bruta, a imoralidade e a oposição a Deus, nas palavras do profeta Isaías. O apóstolo Paulo, sem citar exatamente o termo anticristo, fala dele na segunda epístola aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículos 3º e 4º. Nas palavras do apóstolo dos gentios, o anticristo é o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, uma coisa bastante curiosa que nós aprendemos quando nos empenhamos a estudar a Bíblia. Hoje, vocês vão ver a importância daquilo que estudamos lá no começo. Vocês lembram quando nós falamos que nós temos as versões católica e protestante da Bíblia? Pois é, hoje isto aqui vai fazer muito sentido para vocês. Prestem atenção nesse nome, Antíoco. Antíoco significa opositor. Sim, opositor. E é o nome de vários reis seleucidas. Então vejamos alguns deles pela ordem cronológica. Vamos começar por Antíoco III, o Grande. Ele foi rei da Síria e dominou a Palestina de 198 até 187 antes do Cristo. O segundo que tratamos aqui é Antíoco IV Epífanes, que reinou de 175 até 163 antes do Cristo. E este foi o mais famoso dos reis com este nome e é amplamente reconhecido na literatura bíblica como um grande vilão. Ele tentou impor a cultura, a lei e a religião helenística aos judeus. O que isso significa? Significa que os judeus adoravam, como até hoje ainda o fazem, apenas um Deus, o Deus onipotente, o Deus do universo. Já os helênicos, ou seja, os gregos e outros povos, tinham vários deuses. Vocês sabem disso, né? É só acompanhar aí a história do Império Romano e vocês vão ver que eles tinham lá nos seus altares em casa, os romanos,
um Deus para cada coisa. Então, um Deus para guerra, um Deus para comida, um Deus para bebida, um Deus para isso, outro para aquilo, e por aí vai, né? Vários deuses. E eles adoravam todos eles, ofereciam sacrifícios a todos eles. Mas em 167 antes do Cristo, Antíoco proibiu as leis e as práticas religiosas judaicas, como a circuncisão e a observância do sábado. Além disso, profanou o templo de Jerusalém, construindo ali um altar para Zeus e sacrificando porcos. Nossa, isso foi, assim, a maior da depravação para os judeus, porque os porcos, ou o porco, né, era um animal imundo na consideração dos judeus. Basta vocês relerem aí aquela parábola dos ditos demônios que foram expulsos e entraram ali numa manada, e essa manada se precipitou pelo aclive abaixo, indo parar lá nas águas do mar. Essa parábola, ou melhor, esse fato, narrativa da Bíblia, do Evangelho, ali acontecido com Jesus. Já o livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, descreve como abominação desoladora, e já falamos isso aqui, esse fato de o altar construído por Antíoco sobre o altar do Templo de Jerusalém. No mesmo livro de Daniel, a referência ao pequeno chifre, principalmente nos capítulos 7º e 8º, é frequentemente identificada como Antíoco IV, que persegue o povo. As ações desse Antíoco IV, Epífanes, desencadearam a revolta dos Macabeus, os quais lutaram para restaurar a liberdade religiosa e purificar o templo. Claro, é citado no livro dos Macabeus, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, a partir do versículo 10. Mas, Paulo, eu estou olhando aqui na minha Bíblia e não tenho aqui esse livro Macabeus. Isso não existe. Não, existe sim. É que provavelmente, ou melhor, com certeza, você está com a versão protestante da Bíblia. E a versão protestante da Bíblia não tem esse livro dos Macabeus. Você precisa ter em mãos a versão católica da Bíblia, da Bíblia Sagrada, quer dizer, da Bíblia protestante. Você tem que ter em mãos a versão católica da Bíblia, e lá você encontra esse livro dos Macabeus, tá certo? Já o terceiro Antíoco é Antíoco V Eupátor, que reinou de 164 a 162 a.C. e morreu assassinado. Ele foi filho de Antíoco IV e aparece também no primeiro livro de Macabeus, a partir do capítulo 6, ali pelo versículo 17. Tá bom? Não se esqueça, tenha em mãos tanto a Bíblia protestante quanto a católica, e aí você vai comparando os textos e vendo como a sua cultura bíblica vai aumentar. Tá bom? Um fraternal abraço e até a próxima. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado. Obrigado de coração, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que nós queremos é contribuir com o seu bem-estar.
O que nós queremos é que você se torne melhor. O que nós desejamos é que você vença os seus desafios, os seus problemas, dificuldades e o que for preciso e possível da nossa parte fazer, faremos. Faremos mesmo. E não é por falsa caridade, mas pela consciência de que ajudar é a melhor ação que um ser humano pode tomar. Então, meu irmão, o que você precisar do Templo Espiritual Maria Santíssima, essa casa estará de portas abertas. Muitas pessoas dizem assim: Júlio, eu preciso é de dinheiro. Muitos acham que o dinheiro soluciona tudo. Mas, quanto mais dinheiro tem, mais problemas ela cria. Porque o verdadeiro dinheiro, riqueza, está aqui na mente. Então, o que a casa oferece é muito mais do que dinheiro. É sabedoria para você produzir todos os recursos que você precisar. Não mais do que é seu necessário, mas totalmente aquilo que seja útil na sua construção, na sua obra, na sua vida. Então, o que essa casa puder fazer por você, ela faz. Olha, para muitos que precisam de pelo menos uma cesta básica, essa casa faz. Essa casa faz. Agora, no término do ano, queremos distribuir no mínimo 5.000 cestas básicas. É um desafio? É. Por isso, convidamos a todos, vamos fazer 5.000 famílias tendo comida no prato. Queremos, sim, ampliar o trabalho de assistência espiritual para que muitos como nós possam ter condição de melhorar a sua vida. Queremos, sim, queremos aumentar a quantidade de terapias frequenciais para que todas as pessoas possam se beneficiar e se curar de todo e qualquer mal. Então, eu te convido a fazer parte desta proposta. E aí, você topa? Eu te convido. Convidar não é ofensa, não é, meu irmão? Eu te convido a fazer parte e ajudar esta casa. Pedir que você ajude esta casa não é ofensa nenhuma. Então, eu peço sim, humildemente, ajude esta casa a ajudar as pessoas como te ajuda. Tá bom? E eu só tenho a agradecer de coração. Só tenho mesmo. Bom sábado para você. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.